Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score, reta final do Campeonato Brasileiro. Você conectado em flashscore.com.br. Continue navegando no nosso site, tem muita informação. Se está pelo YouTube, não esquece, dedo no like, comenta quanto vai ser Grêmio e Palmeiras. O campeonato acaba hoje? Teremos o campeão nesta rodada? É isso que nós vamos debater. Compartilha para geral. E se é novo, se inscreve no nosso canal. E olha, o QR Code pinta aqui no cantinho da tela. É um presente para você de graça, é 0800. É muita informação, é o nosso aplicativo para você ter na palma da sua mão. Eduardo Gerac, conta uma história para mim. O Abel Ferreira, quase chamei de Abel Braga, ele já meio que largou o campeonato, depois do empate em casa, diante do Fluminense. Será que o foco tem que ser realmente a Libertadores ou é hoje contra o Grêmio ainda? Tudo bem, Edu? Tudo bem sim, Fábio. Um abraço para você e para todo mundo. Olha, o Abel Ferreira é cheio de estratégias, né, nas suas coletivas. Isso não é de hoje. Ele já está aqui há 5 anos no Brasil. A gente já conhece bem o modo de ele operar ali depois dos jogos, né? Mas dessa vez, eu acho até que ele realmente já acha que não dá mais para virar no caso do Campeonato Brasileiro, né? E se a gente for pegar os últimos anos, né, realmente, na 36ª rodada, ainda mais com que vai começar, né, pro caso, no caso do Palmeiras e também do Flamengo e dos outros times. Se a gente pegar os últimos 2, 3 anos, realmente é difícil uma reviravolta nessa altura do campeonato, ainda mais com essa diferença de pontos, né, Fábio? Só para lembrar todo mundo que está nos acompanhando, na verdade, o que acontece? O Palmeiras agora, claro, não depende mais dele, né? O Flamengo está na frente, o Flamengo que já pode ser campeão, inclusive, nessa terça-feira. Se o Palmeiras perde para o Grêmio e o Flamengo ganha do Galo, os dois times jogando fora de casa, sem dúvida já não tem mais, matematicamente, não tem mais o que fazer para o Verdão, né? É claro que se o Palmeiras empatar e o Flamengo ganhar, a diferença já também fica gigantesca, porque daí o Palmeiras vai ter que tirar um saldo de gols que está nada mais, nada menos que 21 gols de diferença a favor do Flamengo. Então, realmente, isso complica demais a vida do Palmeiras. Porque, veja bem, né, no caso do Palmeiras, claro, o time fez aquela reviravolta lá para cima da LDU, um resultado importantíssimo e tal, mas se não ganhar o título, aquilo não vai valer muito a pena, né? E como o Campeonato Brasileiro agora já está mais difícil, o Palmeiras corre o risco, por que não, de ficar sem nada esse ano, né? Então eu acho realmente que o Abel agora vai priorizar realmente a Libertadores, né? Uma final única, um jogo único, que é sempre muito complicado, e o Flamengo chega um pouco mais preparado, principalmente mentalmente, né? Se a gente for, e a gente tem até a tela do Palmeiras para mostrar, né? O Palmeiras que tropeçou diante da equipe do Grêmio, melhor, da equipe do Fluminense, né? Vai jogar com o Grêmio agora no meio de semana. E aí a gente tem, no caso específico do Verdão, e o próprio Abel comentou isso, né? O Abel criticou, por exemplo, o Abel tá dizendo que vai falar muita coisa depois que o campeonato já tiver decidido e tal, não sei o que ele quer dizer exatamente com isso, se é problemas de arbitragem ou não, mas no caso específico do jogo contra o Fluminense, o Palmeiras sentiu muita dificuldade ali no meio-campo. Inclusive, a gente tem um mapa de calor aí do Emiliano Martinez, ele que jogou como titular, né, contra a equipe do Fluminense. E o Palmeiras não teve aquele jogador, vamos dizer assim, o Abel disse, né, aquele número 5 mais construtor, que no caso seria o Andreas Pereira, né? Ou também o Lucas Evangelista, mas o Lucas já está machucado há muito tempo. E por que o Andreas Pereira não estava em campo? Porque ele foi expulso, né, no último jogo do Verdão contra o Vitória. Tudo bem, ele tomou o primeiro cartão amarelo, que foi realmente um cartão amarelo ridículo, porque ele não chegou nem a fazer a falta no jogador do Vitória. Agora, o segundo amarelo ele tomou quando ele foi falar com o árbitro depois do jogo. Então, assim, não dá para ficar mais passando pano para jogador aqui no Brasil que gosta de falar muito com o árbitro. Isso a gente que acompanha aqui na Flash Score também os jogos da Europa, isso não existe praticamente lá, né? O jogador brasileiro, e o Andreas Pereira, inclusive, já atuou na Europa, quando está atuando aqui no Brasil, acha que pode apitar o jogo a qualquer momento. O Gustavo Gomes, tudo bem que o Gustavo Gomes ainda tem a prerrogativa de ser o capitão,
mas ele apita demais os jogos do Palmeiras também. Então, assim, é claro que os árbitros erram, e erram para todos os lados, entendeu? Porque o Abel já veio com aquela tese, né, de que o Palmeiras começou a ser prejudicado depois que o Flamengo começou a falar que só o Palmeiras era beneficiado e tal, depois daquele clássico contra o São Paulo. Então, assim, tudo isso está no pacote. É claro que o calendário também atrapalhou, o Palmeiras foi prejudicado nas datas FIFA, assim como os outros times também foram. Então, eu acho que tem que deixar tudo isso de lado. O importante é que nessa reta final da temporada, né, a equipe do Flamengo, que também não vinha bem há alguns meses, algumas rodadas, algumas semanas atrás, mentalmente o time do Flamengo se organizou mais rápido do que o time do Palmeiras, né? E aí o Palmeiras começou a ficar um time muito previsível. A gente viu isso contra o Fluminense, viu isso contra o Vitória, depois teve aquela derrota contra o Santos, a derrota contra o Mirassol, ou seja, são 4 rodadas aí que o Palmeiras já não consegue ganhar, que no frigir dos ovos ali, né, no Campeonato Brasileiro especificamente, acabou complicando demais a vida aí do Verdão, né, Fábio? E ainda tem somado a isso, né, Edu? Eu vou trazer já a frase que disse o Abel logo após o empate com o Fluminense, a seca do Flaco Lopes. Exatamente. 9 jogos sem marcar. É muito tempo para um cara que foi até fundamental, podemos dizer assim, na arrancada de novo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, hein, Edu? Não, exatamente, porque isso tudo está conectado, né? Como o time do Palmeiras no meio-campo não tem mais aquele jogador de mais construção, ou pelo menos não teve, né, nesses últimos jogos, a bola acabou chegando menos lá na frente, né? Então, porque o Flaco, vamos lembrar, né? O Palmeiras estava numa fase ruim lá atrás, né? Alguns meses atrás. Aí o Abel, que é um excelente treinador, é claro, ele conseguiu achar aquela dupla de ataque ali, Vitor Roque e Flaco Lopes, que fez com que os dois jogadores, né, crescessem demais de produção. O Vitor Roque é um craque, né? O Flaco Lopes, tecnicamente, não chega a ser um Vitor Roque, mas ele cresceu demais, porque houve realmente muita sinergia, né? Uma sintonia muito grande entre os dois. E agora, quando o Veiga também, que não vem atuando muito bem, né? Que é o outro jogador que pode articular muito bem esse time do Palmeiras, esse meio campo do Palmeiras, aí nessas últimas 3, 4 rodadas, o Abel, que achou que estava com o time pronto, né? Que era só ir para cima tal, e vencer os seus adversários, somar pontos e tal, começou a perceber que a coisa não estava fluindo muito bem. Agora, tem vários jogadores do Palmeiras também, individualmente, que caíram de produção nessas últimas rodadas. Verdade. Então, tudo isso tá no mesmo bolo, né? E o Abel ali meio que ficou meio perdido nessas últimas semanas, né? Não conseguiu tirar um coelho da cartola. E agora, claro, eu acho que a estratégia dele para essa semana é pelo menos tentar salvar a Libertadores, porque, claro, é um jogo só, um jogo único. Para mim é 50-50, né? A partida vai ser disputada num campo neutro, não sabemos, né? É muito difícil a gente imaginar se terá mais palmeirenses ou mais flamenguistas. Imagino que o estádio deva estar até dividido, e é claro que um jogo só, né? O Palmeiras tem todas as condições de recalibrar ali a sua rota, de se proteger mentalmente, né? Porque hoje não adianta, futebol é mental, é físico e é tático e técnico, né? E aí, com uma postura como foi contra a LDU, no jogo de volta, né? Claro, sempre lembrando, naquela goleada de 4-0, o Palmeiras vai jogar de igual para igual com o Flamengo, né? O título está absolutamente em aberto da Libertadores. Agora, o Campeonato Brasileiro realmente começa a ficar um pouco mais complicado, né, Fábio? E tem também do outro lado, que muitas vezes vários, principalmente os torcedores, né, que são mais apaixonados e tal, só olham para o seu time, né? Esquece que do outro lado tem um time também querendo jogar, com pretensões no Campeonato Brasileiro, no caso, né? Por exemplo, no último fim de semana, o Fluminense mostrou que está um time bem arrumado, né? O Zubeldia fez um sistema defensivo ali que funcionou muito bem. O Fluminense, claro, que quer a vaga na Libertadores, né? E dessa vez, a gente tem até a tela do Grêmio para mostrar, o Grêmio quer aí crescer um pouco mais no Campeonato Brasileiro. É verdade que o Grêmio está naquele limbo ali, né, do Campeonato Brasileiro, não vai mais cair, mas também
tá cada vez mais difícil subir, né? Nessa tabela, a tabela do Grêmio está bem embolada. O Grêmio, claro que pelo menos pode garantir, precisa de pontos para garantir uma posição na Sul-Americana, né? O que é o que tem para o Grêmio nesse momento. E aí, também falando rapidamente da equipe do Grêmio, do meio-campo do Grêmio, o Grêmio que precisa de jogadores ali também um pouco mais construtores, né? No caso, o Pavon, por exemplo, que entrou no intervalo do jogo contra o Botafogo, né? O Grêmio perdeu no Engenhão por 3-2, mas o Pavon, depois que entrou, acabou dando um pouco mais de dinamismo, vamos dizer assim, para o meio-campo da equipe do Grêmio, né? Ele que jogou só o segundo tempo e foi muito bem, só errou 4 passes. A gente está vendo, né, o mapa de passes deles na tela, ele que jogou mais pelo lado direito, e depois, claro, ele foi uma figura importante para o Grêmio aí nessa partida, apesar da derrota, Fábio. Assim, eu estou tentando tirar um pouco do lado positivo aí, do copo um pouco cheio, né? Então, mas tem um detalhe, porque eu narrei esse jogo aqui para Flashcore, e o Mano Menezes fez uma opção para mim equivocada. Deixou o Pavon e o Cristaldo no banco. Eles foram titulares quarta-feira passada contra o Vasco. O time perdeu muita qualidade, deixou o Carlos Vinícius também no banco. Quando os 3 entraram, foi outro jogo. O Grêmio empurrou o Botafogo para o seu campo de defesa por pouco, e na última bola o Carlos Vinícius teve para empatar o jogo, bateu para fora. E se o Grêmio tivesse vencido esse jogo, hoje o Grêmio teria 46 pontos, ou seja, ele seria o 9º colocado, 2 pontos atrás do São Paulo. Exato. Então ele estaria até, lógico que não daria para almejar pré-Libertadores, né, aquela pré-fase de grupos, porque o Fluminense é o 7º com 55, mas ele já estaria garantido na Sul-Americana, que você acabou de falar, olha, fazer umas contas, alguns pontos e tal. Se o Mano Menezes não inventar, e essa bobagem que hoje tem no futebol, controle de carga, jogador não pode mais jogar 2 vezes por semana, né? Segunda, quarta e sábado, sábado e terça. Nossa, é muito esforço, No final do mês ganhar 500, 600 mil reais não é esforço nenhum. Mas o Grêmio enfraquece, porque ele já tem uma série de desfalques. O Bright White com uma lesão no tendão de Aquiles, e não tem jogadores importantes, e ele tira e bota no banco 3 titulares, não tem como realmente o time sobreviver. Só para não passar em branco, a frase do Abel não adianta dizer, acho que devemos canalizar a nossa energia agora para aquilo que é o próximo sábado. Isso foi logo depois do empate com o Fluminense. Temos um jogo no meio da semana, vamos prepará-lo da forma que acharmos que é melhor, mas acho que o campeonato está entregue. E na altura certa iremos falar aquilo, foi como você disse, que foi esse campeonato brasileiro. Será que ele vai atacar a arbitragem nesse final de ano, Edu? Acho pobre isso do Abel, hein? Eu não gosto de ter bola de cristal e tal, vou preferir esperar ele falar. Eu gostaria de ter uma bola de cristal para saber como é que é o futuro. Mas assim, se ele for para esse lado, vamos dizer, é no mínimo deselegante, né? Assim, tem que saber perder, tem que saber perder. Porque assim, para mim o diagnóstico desse momento é claro, o Palmeiras se perdeu, principalmente mentalmente, o time realmente não conseguiu, vamos dizer assim, subir um degrau a mais, né? Nessas últimas 4 partidas, principalmente. Não conseguiu se articular do meio-campo para frente e tal. O Palmeiras está sentindo demais a pressão aí, talvez, dessas últimas rodadas. Porque, assim, quando ganha, como foi contra a LDU, tivemos superação, tudo lindo, maravilhoso. Aí, quando perde, a culpa é do árbitro, enfim, não dá para entrar nessa tese, né? Sem dúvida alguma. Então, eu ainda acho que o Abel pode estar fazendo essa estratégia para talvez blindar o grupo e conseguir, claro, que essa semana dê tudo certo e o Palmeiras seja campeão da Libertadores, né? Porque assim, não dá realmente, porque nos outros anos, quando foi vitorioso, quando conseguiu, por exemplo, no último título brasileiro do Palmeiras, né? O Palmeiras teve um final de temporada muito bom. Foi quando ele realmente conseguiu passar pelos outros, né? Até ele não estava na liderança no último trecho do campeonato e conseguiu ser campeão. Agora, o ano passado, por exemplo, deu tudo certo para o Botafogo, né? O Botafogo ganhou a Libertadores, depois voltou, ainda ganhou os jogos que precisava, ganhou inclusive do Palmeiras, né? Naquela reta final do Campeonato Brasileiro, e acabou sendo campeão. É assim, todo ano tem um que vai ser campeão e 19 que não vão ser campeões, né? Essa é a matemática e não tem como fugir dela. Será um grande jogo, Grêmio e Palmeiras.
Atlético Mineiro e Flamengo, os 2 jogos começando às 9h30 da noite, para não ter vantagem para ninguém. E a partir de quarta-feira é pensar na decisão sábado em Lima da Libertadores, que a Flash Score estará marcando presença com Matheus Damascena, direto do Estádio Universitário em Lima. Edu, um forte abraço e até a próxima, amigo. Valeu, Fábio. Abração. Até mais. Valeu. Um grande abraço para você que estava conectado com a gente também no nosso YouTube. Deixou seu like, comentou, compartilhou. Muito obrigado. Se é novo, não esquece. Se inscreve no canal. E baixe o aplicativo Flash Score. Tenha muita informação na palma da sua mão. Porque aqui é assim, Flash Score, você lê o jogo como ninguém.